Olá, dentro do nosso podcast Gotas de Sabedoria, então damos continuidade ao nosso programa e hoje, segundo episódio, nós vamos falar alguns conceitos de filosofia. O que é filosofia? A filosofia é essencialmente uma busca pela verdade, pelo sentido da vida, pelo entendimento da realidade próprio de todos nós, seres humanos. De forma clássica, podemos dizer que a filosofia é a ciência de todas as coisas por suas causas primeiras. Mas o que isso significa de uma forma mais simples? Significa que a filosofia não se contenta com respostas superficiais. Ela quer ir além, quer entender o porquê mais profundo das coisas. Por exemplo, por que existimos? Uma grande pergunta que a antropologia se debruça e não tem uma resposta pronta. Por que existimos? De onde viemos? Para onde vamos? O que é o bem e o mal? O que é verdade? A filosofia nasce quando o ser humano começa a questionar e refletir e não aceita de forma automática as verdades prontas. Ela não entrega respostas prontas, mas há uma busca. Ela nos ensina então a pensar, a buscar, a questionar, a se admirar. Como que surgiu a filosofia? A palavra filosofia surgiu na Grécia Antiga, embora a filosofia seja bem mais antiga do que isto, e é atribuída ao pensador Pitágoras. Tem um fato interessante que o Pitágoras conta-se na história que ele estava numa festa com vários convidados e o príncipe de Leontes, após um discurso acalorado de Pitágoras, o príncipe teria dito: "Você é um sábio." E o Pitágoras então disse: "Não, eu não sou um sábio, eu sou um amante da sabedoria." Então surgiu a união dessas duas palavras, philos, que significa amor, e sophia, que significa sabedoria. Então, filosofia quer dizer amor à filosofia, ou à sabedoria. E há um detalhe muito interessante. Pitágoras dizia que ninguém é verdadeiramente sábio. Todos nós somos, na verdade, buscadores da sabedoria. Ou seja, o filósofo não é aquele que sabe tudo, mas aquele que nunca deixa de aprender. Muito antes da filosofia se organizar na Grécia, já existiam formas profundas no pensamento no Oriente, ou pensamento oriental.
A chamada filosofia oriental surgiu em regiões como a Índia, a China, o Japão. Diferente das tradições ocidentais, a filosofia oriental não se separava da religião. Alguns pensadores dizem até que a filosofia se confundia com a religião e não tinha uma filosofia propriamente dita, mas verdades filosóficas. Mas ensinava a viver bem. Ela estava profundamente ligada à espiritualidade, à ética e à forma de viver. Entre suas principais características, podemos destacar a busca pela harmonia interior, o equilíbrio entre o ser humano e a natureza, a valorização da sabedoria prática, não somente a sabedoria especulativa, teórica, mas prática, a integração entre o corpo, a mente e o espírito. Grandes pensadores marcaram essa tradição. Um deles foi Confúcio, que ensinava sobre ética, respeito e organização da sociedade. Outro nome importante é Lao Tse, que falava sobre o Tao, que é o caminho natural e a importância do equilíbrio. Além disso, tradições como o hinduísmo e o budismo também trouxeram reflexões profundas sobre sofrimento, existência e iluminação espiritual. Na filosofia oriental, o conhecimento não é apenas teórico, ele deve ser vivido. E qual a diferença entre Oriente e Ocidente? Podemos resumir assim. A filosofia oriental, iniciada na Grécia, ou melhor, ocidental, iniciada na Grécia, é mais racional. Vamos ver ao longo dessa nossa caminhada o racionalismo, a lógica e a investigação. Então, a filosofia ocidental, ela é mais racional, mais lógica, mais investigativa, enquanto a filosofia oriental é mais espiritual, prática e voltada à harmonia da vida. Mas atenção, essas duas formas de pensar não são opostas, elas se complementam. Enquanto uma busca entender o mundo, a outra ensina como viver nele. Portanto, a filosofia nasce do desejo humano de compreender o mundo, compreender a vida e principalmente compreender a si mesmo. Seja no Oriente ou no Ocidente, filosofar é um convite à reflexão. É sair do automático, das verdades prontas, dos enlatados, é começar a enxergar a realidade com mais profundidade. E talvez no fim das contas filosofar seja isso, aprender a viver com mais consciência, mais equilíbrio e mais sabedoria. Se você gostou deste conteúdo, continue acompanhando
nos curtam no Facebook, no Instagram, no YouTube e voltaremos no próximo episódio. Portanto, aqui a filosofia é simples, acessível e feita para todos. Um grande abraço, Alcione Alves do Nascimento. Até o próximo episódio.